Olha, depois de tantos anos, né, trabalhando, para um trabalhador brasileiro nada mais merecido que a aposentadoria. Muita gente espera por esse momento, né? Uma das principais dúvidas de quem está perto de se aposentar é em qual categoria ele deve se enquadrar para receber o benefício, já que no Brasil existem duas principais formas de aposentadoria. E para esclarecer todas essas dúvidas, eu recebo o presidente do Instituto Goiano de Direito Previdenciário, Alan Rocha. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, uma satisfação estar com vocês. Bom, quais são essas duas formas, então, de que a pessoa pode se aposentar hoje no Brasil? Esses benefícios são os benefícios programados que a Previdência trata, que é a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Há uma confusão em ambas as aposentadorias, porque regras de uma não se aplicam à outra. Exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição não há necessidade de idade mínima. O homem atingindo 35 anos de contribuição, ele pode se aposentar, e a mulher 30. Já a aposentadoria por idade, pelo próprio nome dela, pela própria nomenclatura dela, há necessidade de atingir a idade mínima, que para o homem é 65 e a mulher 60 anos. Isso em se tratando de trabalhador urbano. Mas mesmo atingindo essa idade, ele tem que ter um tempo mínimo de contribuição para se aposentar, que seria de 15 anos ou o equivalente a 180 contribuições. Então, por idade, além dele ter a idade limite, ele tem que ter no mínimo um tempo de, no mínimo 15 anos de contribuição, senão não tem como se aposentar. Algumas circunstâncias pode ser menos. Quais? Porque se ele for filiado à Previdência Social, ele ou ela, antes de 24 de julho de 1991, que foi quando publicou a Lei 8.213, ele entra numa tabela de transição. Mas essa tabela de transição ela se esgotou em 2011, ou seja, quem completou a idade a partir de 2011 já tem que ter a necessidade das 180 contribuições, que equivale a 15 anos. Tá certo, nós temos uma participação aqui por telefone. Boa noite. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Queria fazer uma pergunta, por exemplo, eu contribuí no máximo uns 10 anos com o negócio, certo? E eu tenho um recibo RPA que também contribui com esse aí. Mas eu adquiri uma doença. Aí eu tenho que pagar quanto tempo para poder aposentar? Em primeiro lugar, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Marcos. Marcos, quantos anos você tem? Estou com 48. 48 anos. Repete a pergunta para a gente entender melhor. Eu contribuí no máximo uns 10 anos, certo? Aí, de lá para cá, eu tenho um recibo RPA. O contador falou que ele também corresponde ao INSS também, que é uma contribuição que da parte do recibo que eu dou, contribui. Cada um valor, tipo assim, eu dou recibo a vez 2 meses, de 3 mil reais, de 4 mil, de 5 mil, de 1.500. Aí, só que agora eu adquiri uma doença no braço que não consigo trabalhar. Aí eu tenho que ir no INSS para saber quanto tempo que eu posso contribuir para aposentar, ou eu tenho que contribuir mais um certo ano para poder aposentar? Tá, obrigado pela sua participação. Essa pergunta do Marcos ela é interessante pelo seguinte. Ele já tem o tempo de requerer um benefício por incapacidade. Todos os benefícios por incapacidade da Previdência Social, que é o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, exige 12 contribuições, ou seja, um ano. Pelo que ele disse, ele já tem 10 anos de contribuição. E está recolhendo regularmente para a Previdência Social, o que lhe garante a qualidade de segurado, que é um outro requisito que ele preenche. O que basta observar agora é se essa doença dele é incapacitante, o que vai ser feito através de uma perícia médica. Se for incapacitante, e dependendo do grau de incapacidade. Uma incapacidade parcial e temporária, ele vai receber um auxílio-doença. Uma incapacidade total e permanente, a aposentadoria por invalidez. Tá certo, presidente, nós temos mais uma participação ao vivo. Boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Valdeir Coelho. Valdeir, você fala de onde? De Goiânia. E qual bairro em Goiânia? Aqui no Residencial Granville. Residencial Granville, a sua pergunta aqui para o presidente. É o seguinte, eu pago sobre o teto máximo do INSS há 35 anos, quer dizer, além de ser o máximo, é bem além do máximo mesmo, né? E aí quando eu fui agora lá para saber como funciona mesmo a aposentadoria, e o limite máximo sobre 10 salários mínimos, vai lá, eles disseram que pela minha idade e tudo, receber só 2 mil e poucos reais. Eu gostaria que o presidente, então, explicasse para ficar um pouco mais claro. Qual é a sua idade? 51 anos. 51 anos, você tem mais de 35 anos de contribuição.
35 anos. Eu fiz agora em fevereiro. Tá ótimo. Obrigada pela sua participação. Alan. Ele já tem o tempo de contribuição mínimo necessário para se aposentar por tempo de contribuição, que são os 35 anos. E a questão que eu vejo, a dúvida maior aí, é o valor do benefício. Esse valor do benefício dele, ele tem que ter em mente que a Previdência não se vincula mais a salários mínimos. Ou seja, antes de 91, se tinha até o teto de 10 salários mínimos para se aposentar, que era o teto máximo. Hoje não. Hoje o teto atual é de R$ 4.159. É o teto limite de aposentadoria do INSS. E um fator que implica a redução da aposentadoria dele, infelizmente, que eu questiono, eu acho isso muito errado, é o fator previdenciário. Como ele tem, salvo me engano, 53 anos de idade, né, o fator previdenciário vai reduzir de 30% a 40% do benefício previdenciário dele, mesmo ele estando recolhendo sempre sobre o teto da Previdência. Então, o aposentado sofre mesmo, né? Se você tem perguntas para fazer, não só ao vivo pelo 3254-1079, também você pode enviá-la pelo jornaldafonte@redefonte.com. Robson. Certo. Agora, presidente, que benefícios podem ser transformados em aposentadoria por idade? Os benefícios que podem se transformar numa aposentadoria por idade, nós temos, talvez, e isso é uma questão não administrativa no INSS, mas um entendimento jurisprudencial, um entendimento da justiça, que é aquele segurado que está recebendo uma aposentadoria por invalidez, ele pode converter isso numa aposentadoria por idade. Né? Quando ele atinge a idade, já tem aquele tempo de contribuição. Uma outra circunstância dessa natureza seria o auxílio-doença também, que encaixa nesse caso. Como é que a gente pode saber, assim, ou ver em qual circunstância, em qual caso uma pessoa se enquadra melhor? O que é levado em consideração para falar assim, não, eu quero me aposentar por idade, ou eu quero esperar e me aposentar por tempo de contribuição? Qual que é mais vantajoso, se existe isso? Indiscutivelmente a aposentadoria por idade. Porque na aposentadoria por tempo de contribuição, podemos pegar até o exemplo do telespectador que acabou de ligar, obrigatoriamente se aplica o fator previdenciário. E é uma redução de 30% a 40% do valor do seu benefício. Na aposentadoria por idade, o fator previdenciário ele só pode ser aplicado para beneficiar. Então, só pode ser aplicado se ele for elevar o benefício. Porque o fator previdenciário é uma regra matemática em que ele calcula a sobrevida. Então, quanto mais tempo você recolhe para a Previdência, quanto mais tempo você deixar para aposentar, ele também te ajuda. E ele é perverso com o contrário. Se aposentar com 50 e poucos anos, ele reduz drasticamente o benefício. Então, indiscutivelmente, a aposentadoria por idade é o melhor benefício. Em termos de renda. De renda. Ele recebe, então, mais do que uma pessoa que iria se aposentar por tempo de contribuição? Indiscutivelmente, recebe mais. Certo. Então, presidente, referente a essa situação de tirar aí até 40% desse valor que ele poderia receber como benefício, em que se aplica essa regra? Ela foi instituída pelo INSS? Como é que funciona essa situação? O fator previdenciário ele foi criado em 1999. Se trouxe um modelo chileno da Previdência do Chile, que hoje o Chile, infelizmente, nem Previdência Social tem mais. Os trabalhadores sofrem muito com isso. E é uma regra que desestimula a aposentadoria nova, recente. Então, quanto maior a expectativa de vida do brasileiro, quanto mais o brasileiro vive, e isso deveria ser comemorado, isso não deveria ser influenciado negativamente para a vida do trabalhador, quanto mais se estende essa expectativa de vida, mais reduz o fator previdenciário. Mais ele garfa a aposentadoria do trabalhador brasileiro. Tá ótimo. A gente tem mais uma pessoa para participar ao vivo. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? Boa noite, é a Nilza? Nilza. Isso. De onde você fala, Nilza? Fala aqui do Parque Industrial Santo Antônio. Certo. Obrigada pela sua participação. Qual a sua idade? Minha idade é 52 anos, que eu estou completando. Tá, e qual a sua pergunta? Minha pergunta é porque eu tenho um filho especial, ele recebe auxílio de doença que ele conseguiu. Aí eu queria saber, eu sou procuradora, porque eu sou responsável, eu sou responsável por ele, né? Aí eu já contribuí tem 10 anos, aí eu queria saber se eu tenho direito, quando chegar a minha idade certa de aposentar, o mínimo de 15 anos, como que eu faço? Porque eu sou a procuradora do meu filho. E aí, para mim conseguir chegar à minha aposentadoria? Tá ótimo, obrigada pela sua participação. Não há empecilho nenhum. Uma coisa não influencia negativamente na outra.
ela, pelo que eu pude perceber, ela deve ser curadora ou tutora do filho dela. E isso é uma representação judicial daquelas pessoas que são incapazes. Isso não tem influência nem positiva nem negativa na aposentadoria dela. Como eu disse, não atrapalha em nada. Tá ótimo. Nós conversamos com Alan Rocha, ele é presidente do IGPB. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, é sempre uma satisfação estar com vocês. Estamos abertos para outras oportunidades também. Ok, uma boa noite para o senhor presidente.